Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o SNID, o FIINFRA da Suno, né? Acabaram de lançar o produto e a gente vai dar uma olhada aqui em alguns dados dele. E, cara, o ponto assim, principal para mim é que a gente conseguiu se livrar do Power BI. Nossa, cara, nada pode ser melhor que o nosso PDFzinho, né? Enfim, acho que isso era um pedido de todo mundo, né? Imagino que todos vocês queriam um relatório em PDF. Acho que eram pouquíssimos que gostavam do Power BI. Mas enfim, que bom, né? Que temos aí o PDF. Pagou 1,15, que dá um dividendozinho de 14%. O fundo estava bem no início, ainda se alocando, se ajustando e tal, normal. Cota de fechamento 102 também está no início e tal, liquidez, etc. Mas patrimonial 99,31. Ele hoje tá bem concentrado em CDI, vai ser a pegada dele. Nesse momento, ele não está alocado em debêntures incentivadas, mas quando ele estiver, ele vai fazer o mesmo hedge, aquela coisa que o Juro 11 fez, para trazer o fundo para o CDI. A ideia desse fundo é ficar aí no CDI. Então, temos uma opção de fundo de infra CDI. Interessante isso, são dois ativos em carteira. Então, eles começam aqui, é um relatório bem de apresentação do ativo e tudo, explica bastante, né? O fundo da Suno aí de infra, né? De debêntures, de infraestrutura. Aí ele explica bem, né? Como é que é. Eu acho que todos vocês já conhecem esse tipo de fundo, vou passar batido em algumas coisas, né? Uh, a emissão teve uma captação de 35 milhões de reais, o fundo bem pequenininho, né? Vai crescendo com o tempo, você sabe, né? O momento que a gente está agora e tudo, não está dos melhores para captar, por mais que a captação foi em dezembro, de fato, da eleição para frente, o mercado deu uma bagunçada. Mas enfim, dia 7 de fevereiro, aí, pouco tempo, quase um mês aí atrás, iniciou a negociação das cotas e tudo já está disponível quem quiser comprar no secundário. O fundo pagou 1,15, sendo que a data concorre dia 15 de todo mês, né, de cada um dos meses aí. Distribuição sendo parte em resultado, parte em amortização. Coisa de fundo de infra, galera, é outra pegada, é outro tipo de distribuição e tal. Então, assim, faz parte, é assim mesmo. Ah, ele coloca, né, o fundo procurará distribuir mensalmente o valor equivalente ao carrego do portfólio, depende da sua classificação atribuída a tal distribuição. E tem um ponto, né? Fundo de infra é tudo isento e tal. Então, assim, não muda nada. Segue a vida. Não tem que preocupar com isso. Mês de janeiro foi desafiador aí por conta dessas questões da Americanas, né? Pressionou bastante o spread dos ativos. Ele coloca, né, que o SNID nunca teve nada Americanas, nem nenhum fundo da Suno, seja fundo imobiliários, fundo de ação, enfim, todos os fundos aí. Aí ele mostra um pouco o tamanho do impacto, né, da Americanas. Eles tinham 4 bi em debentures, uma dívida de 17 bi via crédito, e depois eles atualizaram e viram que a dívida era de 42 bilhões. Cara, é muito dinheiro, né? Bagunçou o mercado como um todo. E aí, com isso, houve um efeito em cascata e de contaminação no mercado. As emissões pararam, o mercado todo mundo retraiu, todo mundo ficou, caraca, o que tá acontecendo? Um monte de empresa começou a perder rating, porque, querendo ou não, a Americanas era AAA, todo mundo olha e fala, o que tá acontecendo? Né? Enfim, efeito não recorrente. Ele coloca o seguinte, olha só outro efeito que teve. A corrida por venda de debêntures das empresas, detidas por grandes players, aí, grande parte do mercado, levou a uma abertura dos seus spreads e queda no preço. Com isso, também, com essa queda de preço, imagina que você tinha lá um fundo na sua corretora que investia em debêntures e tal, enfim. E aí você vê o seu fundo perdendo valor. Você assusta, você pede resgate, e aí esses fundos que tem que ficar vendendo posições para te pagar o resgate, ferrou. Enfim, virou uma bela de uma bagunça, né? E com isso teve uma abertura de spread bem interessante aí no mercado, todas as debêntures, né? Ele mostra aqui nesse gráfico a questão da abertura que teve por conta da Americanas, né? Ele coloca, o evento de contagem Americanas derrubou todos os preços e impactou de forma sistêmica não só os ativos da carteira do fundo, mas como todo o mercado. A marcação mercado negativa foi um detrator de performance, a gente vai ver isso já já. Portanto, o destaque do mês ficou para as questões envolvendo a Americanas, que derrubou o mercado como um todo. A gente viu lá no Juro 11, o Juro 11 sofreu, né? O resultado veio bem pequenininho, a marcação mercado derrubou, nessa última ela atacou e pagou, enfim, tudo por conta da Americanas, né?
Então ele coloca toda essa questão. Ele coloca esses eventos, né, não são recorrentes e tudo. As taxas de juros elevadas preocupa aí os investidores, né, e tudo. E com isso, a gestão optou por empresas, né, investimentos em empresas menos alavancadas. Então eles estão vendo aí que o cenário está meio esquisito. Vamos pegar a empresa que não está tão alavancada, que a gente fica um pouco mais tranquilo quanto a isso, né? Falando de juros, a Selic nesse patamar elevado, né, acaba pressionando a economia, freando a economia. E o grande problema da Selic alta é o seguinte: a Selic alta atrapalha o país como um todo? Sim. Porém, a gente tem do outro lado o governo que não está indo na direção que tem que ir. Não está, assim, é aumento de gasto, é furando o teto e tal, tudo que a gente não precisa nesse momento. O que a gente precisava nesse momento? Um governo que fosse responsável com os gastos, que estivesse enxugando a máquina, o que é muito difícil, se tratando de Estado, né? Mas, de fato, enxugando a máquina para quê? Para ter clima para o Banco Central conseguir cortar os juros o mais rápido possível. Mas, infelizmente, eles estão indo na direção contrária. Eles estão indo na direção para o Banco Central ter que manter os juros altos desse jeito. E aí acaba que a gente fica numa sinuca de bico. Estão se colocando numa sinuca de bico. Esse é o ponto principal, né? Estão levando o país para uma direção que não tinha necessidade, né? Enfim, eles colocam, né? Vamos seguindo aqui. Eles mantêm esse positivo com as perspectivas de renda fixa no ano, até porque a Selic vai ficar alta esse tempo todo. E ele coloca, né? O estresse de mercado contribuiu para haver menos emissões no mercado primário, né? Emissões, né? Novas emissões. E a alocação do fundo foi tudo via mercado secundário. Qual que é o ponto sobre isso? Deixa eu comentar. Por que o mercado primário parou? Porque como abril teve essa abertura de spread, tudo, todo o risco e tal, acabou que assim, imagina uma empresa que quer fazer uma debênture que ia sair, sei lá, chutar aqui um valor, IPCA mais 7, né, assim. E aí, com toda essa bagunça que deu no mercado, o mercado não aceitou mais o IPCA mais 7. Jogou, sei lá, para IPCA mais 8, IPCA mais 8,5. Enfim, pressionou bastante a taxa. Aí a empresa falou, pô, se fizer desse jeito, para mim não rola. E aí não fez a emissão, né? Enfim, por isso que o fundo foi tudo lá no secundário. E também um ponto até bom dele ir no secundário nesse momento, que é aquela coisa, como tá todo mundo vendendo, os fundos tomando resgate, tendo que vender debêntures, tem que ter alguém para comprar, né? E aí o fundo compra, consegue comprar, fazer até boas compras. Enfim, a atribuição da performance, a gente vê a questão da marcação a mercado, né? Que a gente viu aí como é que ela foi detratora de performance, jogou a performance do fundo bem para baixo, né? Derrubou de certa forma. E quem sabe aí no próximo mês esse valor não vem bem menor aí, ajudando um pouquinho o resultado do fundo. Ele até coloca, ó, desconsiderando o impacto da marca no mercado, teríamos uma performance bem positiva, né? Bem mais positiva do que veio aqui. Carteira do fundo hoje com 12 debêntures, todas indexadas ao CDI. Eles optaram por manter a alocação no CDI por questão de melhor risco-retorno e tal. Enfim, eles estão vendo que vale mais a pena manter no CDI neste momento. O fundo hoje totalmente alocado, aí tá com um caixinha pequenininho, que nem normal, né? Normal aí do fundo. Ele comenta dos custos também, né? A gente vê os custos aqui que foram 0,13, essas despesas, tem muita despesa não recorrente aqui também que no próximo mês não deve ter. Então, quem sabe aí no próximo mês esse fundo vai ter uma performance ainda melhor do que antes, né? Aqui as debêntures que ele tem, ó, saneamento, tá, todos os debêntures CDI, a gente consegue ver aqui, várias empresas, né, diferentes, tal, Eco Rodovias, Unidas, Movida, enfim, mais variadas, como eu já comentei, né? Ele tá, a gente na verdade não comentei, vou comentar agora, né? Então é o seguinte, ó, fundo tem 12 debêntures divididos em 7 setores. O leitor notará que a carteira ainda não se encontra alocada em debêntures de infraestrutura e ou ativos incentivados. E isso acontece porque tem uma permissão na regulamentação que faz o fundo poder alocar dessa forma durante 6 meses até ele se ajeitar. Ele coloca, ó, nossa preferência por alocação em ativos não incentivados logo de início ocorre por exposição a CDI, que é o que eles querem. Eles entendem que tem mais oportunidades no mercado de não incentivados do que os incentivados. E ele coloca, ó, ao longo dos próximos meses, para enquadramento, o SNID vai ter que reciclar a carteira dele. E ele coloca o seguinte também, importante ressaltar que no futuro próximo não pretendemos indexar o portfólio ao IPCA, mesmo investindo em ativos incentivados que apresentam essa característica.
eles vão fazer, né, o hedge, para fazer o swap total do indexador para ficar em CDI. Então, aquela coisa que a gente viu o juro fazendo, eles vão fazer agora também, vão fazer aí o hedge e vão jogar a carteira do fundo para CDI. Então, é o que eles querem aproveitar nesse momento. Aqui a alocação pro setorial, como é que tá? Não vou focar tanto nisso, até porque como o fundo vai ter que se reciclar, vai ter que mexer bastante ainda, a gente vai ver esses próximos meses, esses próximos 6 meses, o fundo mexendo muito na carteira e tal. Então, assim, não tem nem por que a gente se apegar tanto à carteira atual dele, porque vai mudar. Então a gente vai acompanhando. Aqui um pouco do spread, da duration da carteira dele, tudo, duration ponderado 2,8 anos. Deixa eu curtir, lá, 0,8, 0,5, né? E ele coloca, por fim, termos de rating, maior percentual da carteira está em AAA, posições de boa qualidade, tudo. Enfim, então bem confortável, um fundo com uma pegada bem defensivona, né? E aqui a carteira dele, como eu falei, eu não vou focar tanto na carteira, porque ele vai mexer nisso e não tem por que a gente ficar olhando tanto, né? Esses próximos meses deve ser bem ativo. Vou passar de forma bem rápida só para vocês darem uma olhada assim, conhecerem e tal. Tem operações que a gente já viu em outros fundos, por exemplo, Eco Rodovias, se não me engano, CPTI tem. Não vou lembrar os fundos que tem, eu vou lembrar as que eu já vi em outros fundos, né? Senão eu fico maluco também. Essa aqui também tem outros fundos. Deixa eu ver qual mais que eu lembro. Eu acho que só, viu, pessoal, que eu me lembro de outros fundos. E as características gerais daqui, taxinha bem legal, bem em conta, menos de 1%. Não tem taxa de performance, que é muito bom, né? Taxa de performance é uma bela de uma porcaria, que bom que não tem. Gestor Sul, 35 milhões, fundo bem pequenininho, tem muito a crescer ainda, tem muito a crescer. Então, assim, esse é o primeiro vídeo que a gente faz de apresentação aí desse produto para vocês conhecerem e tudo. Eu achei legal de trazer aqui. Faltam opções, né, de fundos de infra para a gente investir. Então a gente tem aí uma opção. Lembrando, ainda está com liquidez muito ruim. Estou até olhando aqui agora aqui na corretora. Olha lá, 121 mil que foi negociado hoje. E o book de venda deles está bem pequeno, assim, não tem muita cota. Mas enfim, tá no início ainda, né? Você viu o número de cotistas, são pouquíssimos. Enfim, fica aí o vídeo do SNID, espero que tenham gostado. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, dá aquela moral, deixa um comentário aí. Se você gostou mais ainda, não deixe de ser membro do canal. Baratinha assinatura, vídeos exclusivos, você vai poder saber o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo. E aí, será que eu já tenho o SNID na carteira ou não tenho? Enfim, só a área de membros que vocês vão ficar sabendo, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui!